Olá, eu sou Jennifer Castellan de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade sob um viés multidisciplinar, onde a arte, o direito, a psicologia, a psicanálise se entrelaçam. Então, se você não conhece ainda o nosso canal, vai lá no YouTube, te inscreve, ativa as notificações e fique por dentro de todos os episódios. Nós já estamos na nossa segunda temporada. Vai lá e conhece todos os assuntos que nós já tratamos, que eu sei que você vai gostar. Você pode também assistir o nosso programa pelo Spotify. E para hoje, qual é a discussão que nós vamos travar aqui hoje? O tema de hoje, golpes românticos virtuais. Golpes na internet, quando a gente está procurando um amor e encontra um criminoso lá do outro lado. Ou será que é um criminoso, ou se é uma quadrilha? Então, hoje nós vamos descobrir. E para essa conversa, nós chamamos duas pessoas bem especiais. Conosco, Luciane Bertoletti, que é delegada da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul e também mestre e doutoranda em Direito de Estado em Lisboa. Muito bem-vinda. Obrigada. Também conosco, Elizabeth Mazeron Machado, que é psicóloga, psicanalista e também socióloga e doutora em Sociologia pela URGS. Muito bem-vinda também. Obrigada. A nossa ideia hoje, então, é entender como é que esses crimes se desenrolam, se desenvolvem, o que tem por trás, né, daquela conversa virtual que a gente imagina que está tendo, com toda a experiência da delegada e, ao mesmo tempo, trazer os aspectos, então, psicológicos, emocionais, intrincados nessa, vou usar a palavra daí depois, Elizabeth me corrige, nessa vulnerabilidade, talvez, né, nesse encantamento que a vítima acaba tendo ao se envolver nesses enredos, né? Enfim, vamos começar a conversa. Eu vou começar perguntando, então, para Luciane. O que caracteriza um golpe romântico e quais são os golpes românticos virtuais mais comuns? Porque quando a gente parece que aprendeu um, vem outro, né? O que tu poderias destacar na tua experiência? Bom dia. Na verdade, vamos voltar um pouquinho no tempo para tentar explicar esses golpes virtuais e como eles iniciaram. Eu me recordo que ali no início da pandemia, né, onde a gente começou, nós todos, né, começamos a travar relacionamentos muito mais virtuais. A partir dali a gente viu um crescimento assim exponencial em golpes. E o primeiro deles, o que mais me chamou a atenção de início foi o golpe dos nudes. Tá? Era meados de 2020, a delegacia de Esteio ainda estava em Esteio, e aí começaram a pipocar esse tipo de crime. Depois do golpe dos nudes, a gente começou a notar outras formas de abordagem, porque os criminosos vêm se sofisticando cada vez mais, né? A polícia atua de um lado e o criminoso do outro lado, ele de forma criativa, ele desenvolve outra forma de abordagem, outro perfil de vítima para poder praticar o crime e aquele crime se consumar. Então, assim, o que nós temos visto desde 2020 é uma sofisticação desses golpes, né? Iniciamos lá com os golpes dos nudes, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele. Depois a gente viu ali o golpe do motel, o golpe do falso namoro, todos esses tipos de estelionatos sentimentais que a gente tem visto, assim, de forma mais, hoje, mais moderna. Mas aí eu vou te perguntar já aqui, o golpe do nude, vamos ver se eu estou certa, é aquele que a pessoa manda um nude, seria isso? E depois chantageia, dizendo que é uma menor, como é que é esse golpe do nude? O golpe dos nudes ou o golpe da novinha, né? Eles chamam, é justamente isso. Na verdade, não é nem um estelionato, né? Ele é uma extorsão. Os golpistas, né, os criminosos procuram um determinado perfil de vítima. É sempre aquela vítima mais velha, vítima que tem uma família bem estruturada, uma boa condição financeira. E a partir de uma troca de mensagens, eles acham essas vítimas nas redes sociais, uma troca de mensagens, os criminosos passam a informar essa vítima que aquela pessoa não é uma
uma mulher, ela é uma menor de idade. E a partir dali começam as extorsões, dependendo da situação, se a vítima se sente constrangida e já faz o pagamento, por vezes encerra ali ou continua, ou entram outros elementos nesse enredo, que é uma grande história, uma grande novela, como o pai dessa suposta menor de idade e até o delegado policial que entra. São várias camadas esse golpe, né? E tem pessoas, tem vítimas que ficaram na mão desses criminosos por 8, 9, 10 meses depositando dinheiro. Meu Deus. E o que é o golpe do motel? Vamos pegar uns 3 assim pra gente começar. O golpe do motel, os criminosos param na frente de motéis. Tá. Né? Em horários que é difícil que um casal, um marido e mulher, frequentem, né? No horário do início da tarde, metade da tarde, e fazem um verdadeiro dossiê. Tiram fotos, eles filmam e depois entram em contato com o proprietário do automóvel e começam a extorquir. Entendi. Né? Tá. Esse é bem feito, demanda um pouco mais dos criminosos, eles têm que fazer campanas, eu diria, pararem horas, mas dá muito certo. Por quê? Porque esse golpe, nós fizemos uma operação, nós identificamos 20 vítimas. Nenhuma, na verdade uma delas, mas as que nós identificamos posteriormente, nenhuma registrou ocorrência. Nenhuma. Sim. Claro, porque todas pagaram. Ficou constrangida. Isso. Tá, e o outro golpe romântico de enamoramento? Aí nós temos várias formas. Nós temos o golpe do falso namorado. Nós fizemos uma operação agora em Pernambuco. Também pelas redes sociais, sites de namoro. A suposta mulher começa um contato. Esse também demanda um pouco mais de esforço do golpista. Então, ele se envolve, o interlocutor, a vítima se envolve com aquela mulher durante 1 semana, 2 semanas, e aí chega o marido dela, ou o namorado, dizendo, olha, ela é casada, ela tem um namorado, sou eu, e eu vou terminar com a tua vida. Também uma extorsão. Também. E aí começa a mandar fotos de pessoas tudo decapitadas. Isso na linha da extorsão mesmo. Na linha da extorsão. Nós temos toda a parte do estelionato amoroso isso, ainda. Tá, do estelionato sentimental. Isso, né? vamos fazer por capítulos. Isso aí. Não, a gente tá brincando aqui, mas é uma coisa muito séria, né? A gente fica imaginando como é que pode o ser humano ficar criando, né? Como tu dissesse, usar a sua criatividade para essa finalidade, né? Porque eles se especializam e criam, como depois tu vai contar, que desbaratou quadrilhas, então depois a gente quer saber mais detalhes. Mas é incrível a gente perceber como tem gente operando assim, mas tem o outro lado. Daí eu queria ouvir, então, da Elizabeth, por que é essa vítima? Então, a gente viu aqui a vítima da extorsão, que é aquela que se sente chantageada. E vai ter a vítima do estelionato amoroso, que daí depois nós vamos desdobrar mais, né? Mas o que faz, ou se é que dá para dizer, se a gente pode... Eu não gosto de classificar as pessoas, né? Mas como especialista, o que tu identifica nesse mundo virtual e nessa tentativa de se relacionar ou de se esconder, enfim? Eu acho que são vários fatores. Não dá para, como tu disseste, a gente classificar e fechar numa categoria só. Mas a primeira questão que está posta é a solidão. Né? Eu acho que a pandemia trouxe muito esse aspecto na nossa vida, que é a solidão e esse lugar também, que é um lugar onipotente de escolha. Né? Eu boto ali que eu quero um príncipe encantado, um sujeito que seja bonito, atlético, que ganhe bem, que seja culto. Quer dizer, eu escolho uma série de atributos que, de certa forma, numa fantasia quase infantil, né? Tem muito a ver com a ilusão do príncipe encantado, com esse lugar, né, mágico que, infelizmente, habita ainda muitas mulheres. E me protejo assim, a gente pode pensar que essas pessoas se protegem de um conflito. Porque quando a gente vai conhecer alguém, a gente, às vezes, está diante daquilo que é inesperado. Né? A pessoa atraiu, é interessante, mas não é o atleta que a pessoa imaginava, não é tão bonito quanto se sonhava. Então, quando se escolhe um monte de categorias, junto com essa vulnerabilidade infantil, tem também uma certa proteção. Eu não preciso me ver diante do inesperado, do inusitado, do estranho.
Então, é difícil a gente classificar como uma coisa só, porque são várias situações. Poderíamos até dizer que um tanto de narcisismo, de tentativa de controle também Sim. sobre o outro. E interessante isso que você acha, essa questão da escolha, porque essas plataformas de relacionamento, você escolhe aquele que que se enquadra, né? Faz um checklist, assim, das opções, né? E realmente, a gente até pode ter isso dentro de nós, quando a gente se relaciona fisicamente, presencialmente, mas não é uma coisa tão fragmentada, explícita, né? Sim. Decomposta. A gente Que vai escolher antes, né, da gente poder conhecer. O virtual tá te sugerindo que é possível fazer essa escolha, né? E aí, então, a gente entra nessa parte dos estelionatos, né, Sim. delegada? O que aparece? Qual é o lado B do estelionato? Porque a gente pensa que está falando com uma pessoa, pode ser uma pessoa, pode ser uma quadrilha, pode ser até uma fake, uma identidade completamente fake, montada. Sim. Como é que é isso do outro lado, essa sofisticação que eles têm? Os primeiros golpes aqui que eu citei são extorsões, né? Sempre por trás, via de regra, tinha um grande grupo criminoso. Eles nunca agiam sozinhos, né? O golpe do nudes, por exemplo, o golpe do nudes é nosso, né? Foi criado aqui nos presídios, no sistema penitenciário do Rio Grande do Sul. Então, todo ele se desenvolve dentro da cadeia, né? Meu Deus. A produção, inclusive, de documentos falsos, as imagens, os vídeos que são mandados para a vítima. Mas tem outro lado que são os estelionatos, né? Os estelionatos sentimentais. Não são crimes... A gente fala de estelionato, é um crime de médio potencial ofensivo, mas como tu falou, são crimes muito graves que deixam sequelas na pessoa. Eu vi muita gente assim, entrar em depressão em razão desse tipo de crime. E aí tem, claro, conhecer alguém por uma rede social e acreditar que está falando com alguém real e, na verdade, está falando com um golpista. É o caso, por exemplo, de uma vítima nossa que estava se relacionando com um soldado do Iêmen, né? Ela acreditava que ele estava no Iêmen e aí ele, claro, depois de alguns dias de conversa, ele disse que teriam mandado um presente para ela, mas que tinha ficado retido na Receita Federal. Ela precisava depositar um valor. Teve uma outra vítima nossa também que se envolveu pelas redes sociais, mas se envolveu presencialmente também, depois conheceu ele. E ele fez, em um mês, diversos empréstimos. Ela fez para ele, ela deu dinheiro para ele sumiu, né? Então, isso deixa essas vítimas, assim, destroçadas, né? Então, são duas espécies de crime, mas eu não colocaria um deles mais prejudicial ou mais gravoso que o outro. Em que pese o Código Penal, né, a pena da extorsão, ela é muito maior. No estelionato sentimental, a gente vê uma atuação mais individual, né? A extorsão tem essa que tu me perguntaste sobre quem está por trás, né? Então a gente vê que nas extorsões é algo mais bem montado, é um grupo, é uma quadrilha. Por vezes, o que eu tenho visto na prática nesses estelionatos sentimentais, a pessoa age individualmente, sozinha ou com comparsa. E no caso, sob o ponto de vista da nossa legislação, esses estelionatos é a mesma qualificação penal para todos? Ou tem um específico estelionato amoroso? Tem um crime Nós previsto? temos um estelionato eletrônico. Eletrônico. Aí nisso é que entra essas hipóteses. Isso mesmo. Tá, entendi. Então já tem um avanço. Eu digo Tem um porque avanço. Eu não tenho tanta familiaridade com a área penal, eu sou tabeliã, então a minha matéria pouco adentra a parte penal. Mas é interessante a gente colocar. Então, hoje existe um crime específico de estelionato eletrônico, onde esses golpes, então, estelionato amoroso, não tem dificuldade de enquadramento. Não tem. Tá, que não bom. tem. É um avanço da legislação bem importante. E aí, eu pergunto para a Elizabeth, a gente estava vendo ali essa questão do tempo, né? A vítima fica, às vezes, eu conheço uma situação que demorou mais de 6 meses da pessoa se relacionando. Mesmo. E aí também foi uma situação que ao final surgiu um pedido de dinheiro, né?
Agora a gente estava conversando em bastidores sobre o filme O Golpista do Tinder, né, Elizabeth? Até a produção, se tiver aí, para a gente colocar o cartaz, que eu acho que muitos já viram esse filme, mas é interessante, que ao mesmo tempo essa pessoa se relaciona com várias outras mulheres, né? E, em alguma medida, aquela vítima, ela se sente única, né? Sem dúvida. Eu só queria fazer uma colocação que a gente está falando aqui só em questões financeiras, né? Mas a gente tem também esses golpes virtuais vinculados a abuso sexual, estupro, com né? certeza. Então, meninas, às vezes adolescentes que se relacionam com um suposto adolescente idealizado também e que quando vai se encontrar se depara com uma pessoa muito mais velha e que muitas vezes são vítimas de estupro, de abuso sexual. Então, também é uma coisa muito grave que a gente vive, né? No documentário, esse Golpista do Tinder, vale a pena ser visto, porque mostra justamente essa situação de um sujeito profundamente manipulador e narcisista, é uma história verídica, que se relaciona com várias mulheres ao mesmo tempo, inclusive com relações de amizade, né? De supostas amizades, não só relações amorosas, aonde ele se coloca como alguém muito rico, muito poderoso, que passa por algumas dificuldades, algumas perseguições e precisa de dinheiro. Então, essa é uma história, né, que é muito fácil de se cair, quando a gente pega pessoas vulneráveis com baixa autoestima, né, que estão em algum tipo de sofrimento, passando por algum tipo de depressão, rompimento de relações longas, e que caem numa história que é a história do Príncipe Encantado, de novo. Sim, né? que no fim é uma história muito bem arquitetada, mas é que é um roteiro conhecido, vamos dizer Exatamente. assim, só que repaginado, conforme... É repaginado, mas é uma busca, né, de um sujeito extremamente poderoso, que também fala da vítima, né? Eu acho que sempre que a gente pensa num crime, a delegada me corrija se eu estiver errada, tem os dois lados, né? Por que algumas pessoas caem nisso? Né? Quem são essas pessoas? Se alguém pede dinheiro, conhece-se alguém há 1 mês, 2 meses, e essa pessoa pede o número da conta, dinheiro. Por que essas pessoas caem? O que elas também estão buscando? Né? É óbvio que por trás disso, imagino que tem uma enorme pesquisa justamente dessas pessoas que se expõem muito em redes sociais, que colocam muitas das suas características, aonde moram, o que gostam, que aí fica mais fácil também de acessar. Pois é, isso é interessante, né, delegada? Fiquei pensando, para que o golpista se aproxime e que o golpe funcione, ele também deve ter uma leitura do perfil da vítima. Com certeza. Então tem um estudo ali também, até psicológico, e isso muitas vezes é colhido por essa questão, que é uma outra discussão enorme que se tem, que é a privacidade das redes sociais, que não há, né? E a gente vai depositando ali toda a nossa vida sem se dar conta. E o quanto que nós somos lidos e interpretados, né? Tanto pelos algoritmos quanto por um eventual golpista, né? Com certeza, eles fazem uma verdadeira engenharia social. Então, eles pesquisam sobre a vítima, os hábitos, os gostos, né? E aí, claro, quando eles vão falar com essa vítima, eles já sabem o que eles vão falar para agradar. E aí, ela gosta de sushi, né? Ele fala que gosta também. Ela gosta de viajar. Ele diz que gosta também. E a vítima realmente acredita que encontrou o príncipe encantado. É a pessoa, né? A outra parte, a alma gêmea. É a outra parte outra metade da laranja. Sim, porque ele detém, e a gente não se dá conta, né, que nós mesmos, né, no caso, que informamos. A gente que informa. Eles estão disponíveis nas próprias redes. E quais são as plataformas? É possível identificar que tipo de plataforma onde acontece mais esses golpes? São essas de relacionamento, de namoro? Eu ouvi também aquela outra plataforma, me falaram aquela OnlyFans, que é uma outra que a pessoa fica falando e tem uma outra maneira de levar, vamos dizer assim, o dinheiro que você deposita moedas. E é assim, como eu disse, essa parte da internet, todos os programas que a gente faz que fala das redes sociais, eu fico cada vez mais convencida, não é uma conclusão boa, mas é um começo de tentar achar uma saída, de que parece que a rede, as coisas eletrônicas, então, lá na frente a gente está chegando depois, como dissesse assim, o golpista já se especializou, a gente não sabe o que está acontecendo, nem no direito, nem na psicologia, a gente está tentando, né? Claro, é bom para a gente entender, tem que parar e estudar, né? Temos que parar e compreender, porque quando a gente pensa numa plataforma, já tem outra, e isso eu ouvi, delegada, não sei se já chegou lá,
mas que são plataformas em que você deposita moedas para poder conversar com aquela pessoa, com aquela menina, às vezes também são homens vitimados. Sim. E aí aquela menina, aí dependendo do nível de contribuição que você faz por moedas virtuais, mas que representam dinheiro, você tem mais acesso àquela personagem. E aí talvez eventualmente consiga sair com ela. E assim vai desdobrando. E aquilo pode ou não ser um golpe, pode dali decorrer um relacionamento verdadeiro ou não, mas enfim, são portas de entrada para diferentes formatos em que você está suscetível, né? Tanto o homem quanto a mulher. Acredito que a mulher ainda mais, né? Depois a Elizabeth pode nos corrigir, mas os homens também. Sim, isso. Os golpistas usam todos os tipos de plataforma de relacionamento. A gente pode citar aqui, são todas conhecidas, Facebook, Instagram, Tinder, todas elas. Nós temos hoje as plataformas essas que é OnlyFans, tem mais plataformas de acompanhante, né? E aí o crime, ele muda um pouquinho, né? Daí muda um pouquinho a abordagem. Como são plataformas mais voltadas para o público masculino, os golpistas, né, por trás dessas supostas, não diria acompanhantes, mas mulheres, eles conseguem o telefone da vítima, a vítima acaba passando, e aí eles começam uma extorsão, pedindo dinheiro para que não abra para a família da vítima que ela estava mantendo esse contato. Ou a outra forma que eles fazem, que eles abordam, é dizendo que eles são de uma determinada organização criminosa, que a vítima acessou muitas vezes aquele perfil, que aquilo gerou um prejuízo para a plataforma, pelo acesso, o número de acessos, e aí eles começam a extorquir. Então, assim, a grosso modo, vamos dizer, se a gente pode usar isso, a gente tem uma gama de crimes que ficam no campo da extorsão, e outra... que aí, então, é quando a pessoa tem algo a esconder, aí, então, nós temos ali a pessoa vulnerabilizada porque ela tem uma família, um compromisso, ela não quer ser exposta, ou uma posição profissional, algo assim, em relação a relacionamentos e a sua sexualidade, eu acho que é isso. E uma outra gama dos estelionatos amorosos, que são essas vítimas que aí vem esse conteúdo de solidão, de busca. E daí eu queria que a Elizabeth nos falasse um pouquinho desse perfil da extorsão, assim, porque é interessante isso, a pessoa tem que... Essa vida que ela não quer que seja vista, mas ela vai para a internet procurar uma vida que não quer ser vista. Então, ouvindo a delegada falar, esse perfil daquela que se vitimiza na extorsão, assim, é diferente daquela que busca o príncipe encantado, porque ela... Eu acho que sim. Eu acho que a gente gente pode... podia tentar... Eu acho que dá para pensar de formas diferentes, né? O da extorsão é aquele que tem algo a esconder, como tu colocaste. É aquele que, na vida real, né? Aí não na vida, ele cria nas uma vida redes. paralela que não quer ser conhecida. Exato, que não quer que seja conhecida e que, bom, através de controles, né? O golpe do motel, coisas desse tipo, essa vida pode ser exposta. Então, aí eu acho que está muito mais vinculado não só a um crime nas redes sociais, mas a uma descoberta de um segredo. Sim. Né? E aí acho que são perfis diferentes. Enquanto a vítima desse estelionato amoroso, ela está em busca de alguma coisa, né? Como eu disse antes, por ter questões de autoestima, de solidão, né, de vazios que todo mundo tem, né? Isso que eu queria frisar, que isso não é um julgamento sobre a vulnerabilidade da pessoa. É o contrário. Momentos de baixa autoestima, de solidão, todo mundo tem. Sim, eventualmente são fases ou são fases, que exato. nos fragilizam. Então, assim, não é que a pessoa seja assim, é um momento que ela está vivendo, porque também a gente não pode culpabilizar a vítima. Claro. Isso, com fica certeza. Uma coisa não, perigosa. Eu acho que a gente conversando sobre o tema, eu acredito que todo mundo que nos escuta ou já passou por uma situação ou conhece alguém que tenha passado. É verdade. Né? E não é uma pessoa diferente das outras. Exatamente. Né? Isso é importante a gente colocar que a ideia aqui, quando a gente pontua, né, com a Elizabeth, a questão, né, quais são as características, não é para a gente botar... Eu detesto as caixinhas, né? A pessoa é assim, ó, mas é só para a gente entender que quando talvez mais vulnerabilizado, observar
que tem um perigo nessa rede, né? Que nem tudo são flores, e com mais calma, ou talvez, não sei o que seria aconselhável, conversar com alguém sobre, perguntar, Eu acho que desconfiar. sempre conversar com alguém, né? Eu acho que sempre ter assim, vai se encontrar com a pessoa, tenha uma estrutura de segurança, tenha uma amiga, alguém que possa Acompanhar o que está acontecendo. Ir a lugares públicos, não se colocar em situações de perigo. E, de novo, né, a gente tem aqui um conjunto enorme de vítimas que são mulheres. E aí a tendência, né, a gente culpar a mulher que apanha, a mulher que é vítima de maus tratos, como se sempre fosse culpa da mulher. Eu acho que isso é uma coisa que também aparece nesse tipo de crime, né? Sim, sim, porque é como se a mulher deveria... Buscasse isso. E buscasse, ou como se ela deveria ter... não teve precaução, né? Sobre... de ter se cuidado melhor, né? A gente fica nesse sempre julgamento podemos. sempre, né? Todos, né? Só trazendo um ponto, voltando um pouquinho, e a gente está falando da extorsão, né? A extorsão tem a ameaça, a grave ameaça, a chantagem. Logo que eu fiz as primeiras operações que nós fizemos, tinha muito julgamento em relação à vítima, né? Sim. Poxa, mas essa vítima estava se relacionando com uma mulher, uma vítima, a maioria das vezes, uma vítima casada, tem filhos, mais velho, né? Primeiro sobre a autoestima. Pô, que autoestima, né? Como é que ele achou que uma mulher bem mais jovem estaria interessado? E o outro julgamento moral, né? Pô, sempre homem casado, como é que tem mais que se ralar? Porque ele não tinha que estar se metendo com mulher, com novinha em rede social. Bom, afinal, eu sempre digo o seguinte, a gente não julga ninguém, vítima é sempre vítima, né? E o que tem realmente nisso tudo é um crime grave, que é o crime de extorsão. É um crime grave, isso não pode acontecer. Eu tive vítimas que, inclusive, se mataram em razão dessa pressão psicológica. Claro, essa questão ética, essa questão moral é outra história, a gente pode tem uma longa discussão. Mas o que tem realmente é um crime grave que tem que ser reprimido pela polícia. Agora, o que eu vejo, né, entrando um pouco na seara que não é minha, mas o que eu vejo é o seguinte, quem entra, né, quem cai nesse tipo de golpe, acredita numa facilidade. Né? Acredita numa facilidade. E não há facilidades, né? Acredita justamente nisso, né? Tem essa autoestima e acredita que é muito fácil. O golpe é isso, né? Eu sempre falo como é que a gente se previne? Não acredite em facilidades. Sim, né? Ou não acredite em príncipe encantado. Não, isso mesmo, é isso ou que eu queria chegar. Encantada. Não é tão simples assim. Numa condição normal lá de temperatura, se tu saísse, fosse numa festa, tu atingiria aquela pessoa? Né? Tão facilmente. Né? Tão facilmente. Então, tem, assim, as pessoas têm que ter essa, eu diria... reflexão. Essa reflexão. Né? Mas agora eu fico pensando, talvez porque esse mundo virtual também ele prometa essa questão, né? Ele promete esse sucesso romântico, ele promete o sucesso financeiro, ele promete soluções mágicas e rápidas. Então a gente também está imerso nessa cultura de que talvez eu vá encontrar alguém na plataforma que, meu Deus, essa pessoa vai ser o do Tinder aquele, né? O golpista. Que talvez isso seja viável, porque o mundo virtual das redes, ele é um mundo que só mostra progresso e coisas muito fáceis e rápidas, como se a pessoa nasceu hoje, acordei, tive uma ideia e virei milionário, né? Ou, nossa, nosso casamento não tem problema, veja só que família feliz. Então, será que também a gente não está construindo esse contexto que acaba criando maior vulnerabilidade, Elizabeth? Olha, sem dúvida. Eu sempre brinco com meus alunos que família de comercial de margarina só no Facebook e no Instagram hoje. Todo mundo é feliz, ninguém sofre, ninguém passa dificuldade, ninguém perde o emprego. Tudo que é relatado são histórias de sucesso. E se a gente pensar nos jovens de hoje, se deparar com isso e com a vida real, onde tem que ralar, tem que trabalhar, tem que estudar, né? E com aquele que teve uma ideia brilhante e ficou milionário, que casou com a modelo maravilhosa, né? A competição é muito dura, é muito difícil competir com o que essas redes prometem. Então, a gente pensa assim que a gente já está diante de uma geração que já nasce quase que fracassada.
né? Porque eles não têm como competir. Chegar lá. Né? Chegar lá, quer dizer, quais são os nossos heróis hoje, né? Os heróis dos jovens. Não é quem estuda, é quem ganha muito dinheiro, de preferência sem fazer força. Sim. Né? Quem tem mulheres maravilhosas, homens maravilhosos, né? Sem que isso implique num esforço. Sim, e talvez, se a gente pegar uma outra face dessa vulnerabilidade, de aí mulheres ou homens mais velhos, aí talvez eles venham, não sei, aí eu queria que tu abordasse, tá, a gente está falando daqueles que estão chegando, mas e por que também essas pessoas com uma faixa etária maior também caem nesses golpes? Porque daí é uma fragilidade eu estou usando muito essa palavra, mas porque não me ocorre outra melhor, não é técnico, né, pessoal? Eu sou leiga aqui na história, estou tentando aprender. Mas, assim, porque também eu vejo isso, mulheres mais maduras, homens mais maduros, às vezes já num segundo relacionamento, que caem num estelionato. Mas aí a gente pode pensar aí que vivemos numa sociedade com um etarismo terrível, que né? aí, então, pesa essa parte. Claro, a gente envelhecer hoje, quer dizer, é quase um pecado, né? Imagina ficar de cabelo branco, ficar cheio de ruga, né? O que a gente vê hoje, bom, é muito bom, a gente pode pensar até no filme esse da Demi Moore, né? A Substância, aonde aparece justamente isso, quer dizer, quem está envelhecendo não tem mais nem espaço no mercado de trabalho, o que dirá nas relações amorosas, né? Então, talvez a pessoa vislumbre no mundo virtual, às vezes uma pessoa mais jovem que aquilo ali seria a solução para que ela não envelheça. Não sei, estou tentando... Para que ela não envelheça e para dar uma levantada na autoestima, né? Porque aí, se a pessoa é desejada por alguém mais jovem, ela vai se sentir mais potente. Então na verdade, voltamos à análise do perfil pelo golpista. Sim. Então, aí o golpista vai linkar aquele gatilho, justamente, né? Isso mesmo. Que a pessoa já leu, já entendeu a faixa etária assim. Eu só fico imaginando, né? A pessoa deve estar, faixa etária assim, nós temos que ir nessa direção. Faixa etária tal, nós temos que ir na outra direção. Porque eu acho que eles arquitetam muito isso a partir da análise comportamental. Sim, é bem estudado. Né? A gente, na segunda operação que nós fizemos, nós cumprimos mandado de busca dentro do presídio, achamos cadernos com as anotações de como seriam as abordagens. O perfil da vítima, a questão familiar, ele tem uma mulher, tem 2 filhas... É bem montadinho, é um enredo, tem um script ali para seguir. Sim, não é assim, para a gente falar que não é à toa, né? Alguém está pensando com má intenção para enganar você, né? Sim. Então também isso, né? Para a gente entender que a vítima, ela está ali tentando se relacionar, tem as suas questões a serem vistas, mas tem alguém ali que está muito mais mal intencionado do que se imagina, né? Que a vítima não é aleatória. Não é aleatória. É alguma coisa planejada e programada. E aí, agora, Elizabeth, queria trazer mais. Tu disseste, então, a gente tem que cuidar com essa expectativa muito alta, tanto entre os jovens e entre os que têm a maior faixa etária, enfim, sobre relacionamentos perfeitos, pessoas maravilhosas, idealizadas. Não há, gente, não há. Tá? Tem sempre o sapo no meio, não esqueça. Também eu achei interessante essa tentativa de controle que tu disseste, resgatando, que é a questão de algo, não sei se um pouquinho narcisista, como tu tinhas colocado, da gente poder escolher a pessoa, que também talvez não seja um bom caminho para encontrar um relacionamento. Embora a gente tenha que saber o que combina conosco, tem que ter um certo cuidado de achar que as pessoas não se enquadram normalmente, e isso só um relacionamento no andar da carruagem que a gente vai descobrir. Então, coisas muito instantâneas também a gente tem que ter um pouquinho de cautela. Eu acho que sim. Eu diria que dos dois lados, tanto do criminoso quanto da vítima, tem uma tentativa de controle. Né? A vítima buscando controlar, é quase como se fosse um controle do ambiente, controle do outro. Né? Eu só me relaciono com alguém que gosta de cachorro, por exemplo. Né? Que gosta de sushi, como tu disseste. Quer dizer, a gente pensar que o outro tem que estar enquadrado dentro das expectativas que a gente tem. Não, as pessoas não são assim, até porque na vida real a gente muda. Um dia eu gosto de uma coisa, no outro dia eu posso não gostar mais. Né? Então, as pessoas também mudam e a gente não tem controle sobre isso. Esse controle por parte da vítima também fala de uma tentativa de não se machucar quase. Né? Eu não vou ter alguém que divirja de mim. Se eu gosto do partido X e não do partido Y, nós não vamos brigar. Aí eu vou escolher alguém que pense como eu,
né? Não Na tem sua discussão, fica uma coisa muito nichada, muito dentro da bolha, que é um lugar supostamente seguro. Só que o que a gente vê na prática é que ele não tem nada de E seguro. que não funciona E também, que não né? Porque funciona. a gente fica com aquele pensamento muito uniforme também, né? Isso também, mas agora conversando com vocês, eu vou falando e eu fico pensando, puxa vida, esse mundo, não é que, não sou contra, gente, as redes, né? Estamos aqui falando Sim. numa rede, vamos falando no YouTube, vamos falar no Spotify, enfim. Mas eu quero dizer assim, que é interessante como isso permeia toda a nossa maneira de se comportar. Porque também isso, né? Vou escolher as pessoas do meu nicho. E a gente o tempo inteiro recebe propagandas, recebe comunicações do nosso nicho, do nosso algoritmo. E como isso é nefasto se a gente não consegue entender que tem muita gente que pensa fora do nosso nicho, né? Tudo bem que a gente tenha afinidades, mas daí para entender que nós somos os certos, ponto. E isso as redes têm feito também, né? Tem Essa isso. fragmentação em grupos. Assim, Que boa a assustador, diferença, né? Eu Pois acho a é. diferença tão boa, tão criativa, tão construtiva. A gente só aprende na diferença. Isso. Se todo mundo for igual, bom, aí a gente tem, até se pensar isso em termos de família, tem famílias que têm esse funcionamento também, funcionamento endogâmico, que só casam entre si, que vivem só se relacionando no seu grupo. Isso é muito ruim, é muito destrutivo, né? Porque o que nos faz é a diferença. Nós só podemos pensar a partir do oposto. Não tem como a gente criar alguma coisa sempre sendo o mesmo. Então, tá. E agora eu queria saber como que a gente faz quando a gente Aí tá, a gente já falou um pouquinho, mas assim, que a pessoa tem muita dificuldade de denunciar. Muito. Tanto na extorsão quanto no estelionato, porque se envergonha, fica chateada, sofre muito quando ela se dá conta, né? Mas o que tu recomendarias, então, Luciane, para a pessoa busque a gente... delegacia, onde ela pode... Porque a pessoa nem se imagina entrando numa delegacia, né? Sim. A gente, só para trazer um dado aqui, é o dado do último Fórum Nacional de Segurança. Desde 2018, a gente pega a pandemia, os crimes de estelionato cresceram 360%. 360%. Todos os crimes de rua, roubo, né? Roubo a pedestre, assalto a banco, todos eles diminuíram. É uma queda expressiva e o aumento do estelionato. Justamente em razão da pandemia, todo mundo começou a se relacionar muito mais, videoaulas, reuniões, tudo. Hoje, aplicativos bancários, né? 70 milhões de pessoas entraram no sistema bancário nos últimos anos, em razão da pandemia. Então, por tudo isso, ali os golpistas viram um terreno fértil, né, para praticar crimes. O que difere esses crimes do estelionato comum, eu diria, o estelionato sentimental ou a extorsão sexual, né, de outros tipos de estelionato, que nem golpe do Pix, golpe do falso familiar, é justamente essa subnotificação. A gente tem experiência na delegacia, nas delegacias que eu trabalhei, de realmente nós temos muito menos ocorrências do que deveriam. A maioria das pessoas paga e encerra por aí. Outras ficam um longo tempo sendo extorquidas ou chantageadas e nunca, jamais denunciam. E outras a gente acaba chegando por outros meios de investigação, traz elas para a delegacia para conversar e elas são muito reticentes. Eu acredito que, primeiro por vergonha de ter caído no golpe, vergonha da família, né? Vergonha. E vergonha da própria polícia também, vergonha de muitos homens terem que relatar pra gente, né, o que aconteceu. Então, há uma subnotificação muito grande. E as mulheres também... Pois agora eu fiquei pensando. E isso é encaminhado quando a mulher é vítima por uma delegacia da mulher ou não? Não, ou cai não. No geral? Não cai... Será que teria que ser especializado nisso? Olha, eu acredito que não. Pensando eu acho que seria o melhor. Acredito que não, porque na verdade não, em tese assim, não tem uma violência doméstica, familiar contra aquela mulher, né? É um crime comum. O que eu vejo nas mulheres, até a doutora pode falar melhor, é quando a gente traz para a delegacia, porque descobriu que eram vítimas por uma investigação mais qualificada, elas tendem a não acreditar que são vítimas. Não, mas eu falei com ele. Não, tá aqui ele, né? Eu me lembro que um colega meu de São Paulo atendeu uma mulher que estava se relacionando com o Johnny Depp.
Acho que isso aí, acho que até o vídeo viralizou, eu conheci ele, até conversamos sobre isso. Ela disse, não, tô me relacionando com ele, tô namorando com ele. Ele disse, deixa eu te mostrar, ele tá lá, ele tá sendo processado agora, tá ali, ó, o julgamento dele, porque ele estava sendo processado pela ex-mulher, né? Acho que era agressão. E há uma negação. Tu tens que conversar, tu tens que trazer ela para a delegacia, talvez mais de uma vez, 2, 3, para que ela acredite que está na mão de você, sendo vítima. E por que essa situação, mais ou menos, mas sob viés? Porque, a gente compreende, mas a gente quer ouvir de novo, a gente também. entra na questão de uma ferida narcísica, né? Entendi. Ser ali vítima, a própria palavra, né? Ser vítima já é complicada, né? Porque coloca a pessoa no lugar de quem perde o controle sobre a sua vida, né? Que está sendo manipulada por outro. Né? Então, é difícil. Eu acho que isso a gente pode linkar com a violência doméstica. Sim, as mulheres não denunciam, né? Porque aquele sujeito, afinal de contas, é mal um período, não é mal o tempo todo, né? Não é agressor o tempo todo. Então, ser namorada do Johnny Depp, do Elon Musk, que eu li também, né? Que teve, do Brad Pitt. Brad Pitt, né? Poxa, né? Sim, de novo, seria o sonho. O sonho. Seria o perfeito. E aí, bom, ele está pedindo dinheiro, mas é porque ele está precisando muito, Isso. porque eu posso ajudá-lo. Aí, de novo, coloca essa pessoa no lugar de poder, no lugar de quem pode ajudar. Então, eu acho muito difícil uma de dinâmica denunciar. psicológica que acaba funcionando, convencendo. E para desfazer, daí, como a Luciane falou, é difícil. É difícil, porque claro. Porque aí é mais fácil entrar numa negação. A negação é uma defesa, né? É uma defesa psíquica também, que ela vai para se proteger, para não... Porque então os efeitos disso podem gerar, né, depressão, isolamento, suicídio. Então, quer dizer, pode atingir contornos gravíssimos, né? Não só a questão patrimonial, né? Que afeta ali. Acho que é o principal, né? É o principal. É o principal. Eu acho que a questão patrimonial para essas vítimas até fica em segundo plano. E agora, perguntar também, né? No caso, assim, quando a pessoa faz todo esse golpe, né? O criminoso vai lá, daí ele pede o dinheiro e a pessoa se dá conta e não entrega. Mesmo assim, existe algum crime consumado? Um crime tentado? É extorção. É extorsão consumada. Tá, mesmo que ela não entregue mesmo que ela não entregue. Isso é importante dizer também. Isso. Então, se você passou por uma situação dessas, mesmo que tenha se dado conta, esse crime pode ser denunciado para que a polícia investigue, para que outras pessoas não caiam, porque outras poderiam passar por esse sofrimento psíquico e também pelo prejuízo patrimonial. Isso. Então, às vezes a pessoa mas eu não entreguei o dinheiro. Bom, mas passou por um sofrimento, foi vítima na extorsão, também. Claro, teve chantagem, teve ameaça, teve constrangimento, está consumada a extorsão. Tem que procurar a delegacia mais próxima e registrar a ocorrência. Porque uma outra discussão que eu vi sobre essa questão, aí no caso do estelionato amoroso, é que muitos dizem, não, mas a pessoa é adulta, ela tem a possibilidade de fazer as escolhas que ela quer. Vamos pegar esse exemplo. Então, um homem mais velho, uma menina, mas então isso aí não é questão de julgamento moral, né? Mas a minha dúvida, eu fico pensando, qual é o limite entre uma escolha consciente, né? Até o pessoal na área do direito de família às vezes faz contratos de como que é o termo? Baby... Me foge agora. Sugar baby. Sugar baby, isso, exatamente. Qual é a diferença daí, Elizabeth? Vamos ver. Entre uma escolha consciente de, vamos dizer, um homem maduro que queira se relacionar e uma menina e nós vamos fazer julgamento moral e tal. Daquele que está sendo enganado. Eu acho que é justamente isso. Qual é a diferença? É o engano. Mas como que a gente materializa isso? Sobre uma análise psicológica, sobre uma análise criminal? Como que faz isso? Eu acho que assim, com a palavra que tu usaste o tempo todo, vulnerabilidade, fragilidade. Entender o momento daquela vítima. Exato. Eu vou dar um exemplo de uma situação que a gente atendeu no Instituto Contemporâneo, que era uma menina abrigada, que foi atendida durante muitos anos lá. E aí, quando fez 18 anos, elas são desligadas do abrigo. Aí eles saem com uma verba que o Estado dá durante o período de abrigamento, que fica guardado. Sei lá, não era nenhuma fortuna, mas algo tipo assim, alguém que nunca lidou com dinheiro saiu com algo perto de 10 mil reais. Né? Primeira coisa que ela fez foi comprar um celular e fazer uma tatuagem. Né? Primeira e segunda coisa. Com o celular, ela começou a se relacionar, né? Virtualmente. Uma menina
que não tinha família, não foi orientada por ninguém para isso, tá? Muito vulnerável. E quando ela encontrou esse sujeito, ele estuprou ela. E aí? Então, ela tinha 18 anos, ela era maior de idade, ela escolheu aquilo, mas ela não tinha estrutura emocional para fazer essa escolha de uma forma consciente. Se ela tivesse entrado num relacionamento com vantagens econômicas por escolha dela, era uma outra situação, né? Agora, de novo, porque não temos nada que ver com julgar a vida alheia, né? Mas quando há essa vulnerabilidade, quando há essa fragilidade emocional, e eu acho que aí é o estudo justamente que os criminosos fazem, né? É avaliar essa vulnerabilidade, aí a gente... É uma coisa diferente, Isso que mesmo sendo adulto. Isso, porque eu acho que alguém que passa por essa situação talvez se questione, né? Não, mas eu fiz a escolha, agora, e aí por isso acaba se culpabilizando. Então é um limite tênue, mas a gente tem que ver todo um contexto desse relacionamento, como ele se desenvolveu, para a gente poder dizer, olha, aqui foi uma escolha de autonomia. Mas tu foi enganada, tu foi ludibriada. Isso. Exatamente. Isso mesmo. Então tá. Bom, gente, vamos encaminhando para o final. Eu queria, então, que a Luciane, delegada, pudesse nos dizer assim, onde a pessoa procura ajuda, onde ela denuncia, o que se recomenda fazer. E também, Elizabeth, se pudesse nos dizer, se a pessoa que está ali passou por isso, né? Não sei se é possível prevenir daquilo que a gente já veio falando, talvez, mas e também depois que ela sofre, se ela busca uma ajuda, o que é recomendável. Então, a gente sempre fala para qualquer tipo de golpe, não só para os golpes sentimentais e sexuais, a gente sempre sugere que a pessoa, essas questões que envolvem intimidade, tenha um pouco de parcimônia, né, ao postar, ao informar, né, se reserve um pouco mais, pelo menos para aquelas pessoas, para os amigos, para as pessoas mais próximas, né. Então, é isso que a gente falou até agora, toda informação que cai na rede, ela é uma informação pública que qualquer pessoa tem acesso. Então, cuidar o que tu coloca nas redes sociais. Quais as informações que tu quer que todo mundo saiba e quais as informações que tu acha que só um grupo restrito de pessoas pode ter acesso. É a primeira coisa. Se caiu nesse tipo de golpe, hoje em dia todo mundo se relaciona por redes sociais. A gente também não pode criticar, né? O mundo está super virtual. Os nossos filhos ali, eu tenho filhos pequenos, eu sei que daqui a uns anos, são pequenininhos ainda, mas faz parte hoje dessa nova forma, né? Desse novo formato. Então, assim, isso não é um problema. Mandar nudes também, eu quero deixar muito claro aqui, não é um problema, né? O problema é como tu usa isso. Então, assim, sempre cuide, então, o que tu posta, cuide as suas redes sociais e se caiu em algum golpe, se relacionou e viu que realmente caiu em algum tipo de golpe ou extorsão, procure a delegacia, tá? Não hesite em procurar a delegacia, não tenha vergonha, porque o quanto antes chegar essa informação para nós, antes a gente pode fazer alguma coisa, pode minimizar esses prejuízos. Não, desculpa te interromper, mas eu ia perguntar se não existe hoje ainda não há uma delegacia especializada nesses golpes virtuais ou existe? Hoje nós tínhamos... É a delegacia do patrimônio? Não, na verdade, assim, nós tínhamos uma delegacia dentro do DEIC, que é especializada em crimes virtuais, e hoje está criado, até tem que parabenizar a chefia de polícia, um departamento, que é poucos estados que tem isso, um departamento de crimes virtuais. DRCC, eu acho que tem quatro delegados lá especialistas agora no assunto. Então, quando envolve, claro, uma quadrilha, uma organização maior, a tendência é que as ocorrências elas migrem para este departamento especializado. Mas a pessoa pode denunciar qualquer em lugar, delegacia e vai ser distribuído internamente. Isso, em qualquer delegacia. E é importante também, a gente falou sobre o golpista do Tinder, né? Mas até queria deixar para o pessoal, teve um programa Linha Direta, que foi com o Pedro Bial, foi a primeira temporada. Foi um programa sobre a nossa operação de esteio, primeira operação, acho que grande que teve, que é muito interessante, um programa todo ele sobre o golpe dos nudes, né? Que eu acho que está nas plataformas aí, se quiser acessar. Ele explica detalhadamente como se dá o golpe, essas camadas, né? A forma de abordagem, acho que é muito interessante para quem quer. Muito bom. Ótima dica, então, pessoal. Então, vamos procurar o programa Linha Direta com Pedro Bial, que tem lá toda essa primeira temporada. Fica a dica aqui. Obrigada, então.
E Elizabeth? Eu acho que a primeira coisa é a gente não fazer um juízo moral da questão, tá? Eu acho que é importante o que a delegada colocou, que não tem nada demais as pessoas mandarem nudes, desde que elas saibam para quem estão mandando e queiram fazer aquilo, não sejam coagidas a fazer isso. Né? Então, não é uma questão moral, mas quem sofre, e aí a palavra sofrer ela é importante, porque aí é algo que a pessoa não pode reagir, não tem condições de fazer frente, ela deve sim buscar ajuda, uma terapia pode ajudar muito, né? Inclusive a enfrentar toda essa seara, né, que uma denúncia implica, né? Que também não é um processo fácil. Então, claro que eu, como psicóloga, acho que sempre uma terapia faz bem para todo mundo, principalmente quando há um processo de sofrimento. Né? E para sair deste lugar de vítima e se tornar também dono da sua vida. Sim. Então, tá. Então, pessoal, se você sabe ou passou por isso, ou se tem alguém que está passando por isso, procure, então, recomendar que possa buscar, então, uma ajuda psicológica pertinente, que possa auxiliar nesse processo e que isso possa, a gente espera também, levar uma denúncia depois na delegacia criminal, para que, eu sempre penso, para que não se reproduzam com outras pessoas, né? Porque de repente você conseguiu resolver, mas o criminoso está solto ainda, né? É uma dificuldade, a gente sabe, de denunciar, como a gente falou o programa inteiro, mas talvez com um auxílio psicológico, com uma boa condução, a gente, quem sabe, consiga também levar isso para a seara pública, criminal, para que esses golpes sejam desbaratados o quanto antes. Então, muito obrigada, gurias, adorei a conversa. E fique conosco para o próximo episódio de Notas sobre Nós.